Ó, agora nós vamos entrar num assunto aqui muitíssimo importante para a nossa prova, que é o tal do pé de galinha que os outros falam. Já deve ter escutado ele, nunca aprendi aquilo na minha vida e tal, não sei o que. Cara, mas é muito fácil. Você não precisa de aprender a definição decorando. É muita definição, tá vendo? Correção de deriva, um monte de coisa que tem aqui. Isso aqui praticamente, ó. O que é prova verdadeira, prova magnética, prova bússola, rumo verdadeiro, rumo magnético, tal, não sei o que. Você só tem que imaginar o seguinte, olha só. Imagine aqui uma aeronave, né? Sua aeronave aqui. Imagina ela pra cá. Vamos já fazendo pra gente entender. Ela tá vindo para uma região aqui. E exatamente aqui, pra cima, é o nosso norte verdadeiro. Tá? Norte. 360, eu chamei de norte verdadeiro porque é um 360 graus mesmo aqui. Tem que ser baseado naquele, no mapa mesmo, tá? Imagina isso aqui, tá? E a sua aeronave, ela, um exemplo, você quer sair daqui e chegar aqui nesse ponto, beleza? A linha tracejada, a linha traçada, ou seja, onde você está, para onde você quer ir, isso aqui nós chamamos de rota. A rota é o caminho que você vai seguir, o caminho que você tem que seguir para chegar aqui no seu destino, beleza? Só que, como nós pegamos um mapa qualquer, nós pegamos um mapa mundo aqui, sabemos que para cima exatamente é o norte. Então, em relação ao norte, com a rota que nós temos que seguir, você concorda que isso aqui faz um ângulo? Se fosse exatamente lá naquele desenho nosso aqui, se você está aqui, quer vir exatamente para cá, aqui não é o 360, esse ângulo aqui é aquilo lá, esse ângulo aqui vai ser um ângulo de 90 graus, não é? É um ângulo. Por que aqui é 90? Porque daqui até aqui dá 90 graus. Então, quando nós pegamos, ó, o norte verdadeiro, que é essa linha para cima, junto aqui com a sua linha de rota, nós pegamos esse ângulo, não é? Aí nós chamamos isso de rumo verdadeiro. Por isso que esse 90 graus aqui nós chamamos de rumo verdadeiro, nesse caso. Então, o que seria o meu rumo? Rumo, qualquer que seja o rumo, é o ângulo formado entre o norte, que for, com a linha de rota. Isso é a definição. Essa definição aqui é a definição de rumo. Só que a rota, o norte com a rota é rumo. Pelo fato desse norte ser um norte verdadeiro, nós chamamos de rumo verdadeiro. Só que esse é o do mapa. Quando nós olhamos pelo da bússola, a bússola ela aponta para onde? Ela aponta para o eixo magnético da Terra, para o norte magnético. Porque o campo magnético da Terra, ele não é exatamente em volta da Terra certinho, ele é um pouco inclinado. Então por isso que se você olhar para sua bússola, ele não vai estar apontando para onde? O norte da bússola não é o mesmo norte do mapa. Um exemplo, ele pode estar para cá assim, ó. Ele vai estar para cá. O 360 da bússola é esse, que nós chamamos de norte magnético. Aí a mesma coisa, ó. Se eu pego a linha de rota com o norte magnético, o ângulo que vai se formar aqui vai ser qual? Rumo magnético. Viu que é fácil? Rota com norte é rumo. Só que aí é só olhar o norte que for. Aí ainda existe um terceiro norte, que é assim, ó, a sua bússola, ela pode assumir pequenos erros, né? Ela pode oscilar um pouquinho. Aí lá em motor a gente vai ver que dentro da bússola, a bússola magnética, é colocado dentro do seu interior um líquidozinho chamado de quê?
xilene ou querosene. Coloca querosene, mas a gente chama de xilene ou querosene, tá? Então ela pode assumir esse errozinho. Esse errozinho que a bússola pode assumir, nós chamamos de norte bússola. Ela pode estar apontando, pode estar com esse erro, então ela vai estar apontada para o norte bússola, que é o que pode assumir pequenos erros. Então, a linha de rota com o norte bússola, nós chamamos de rumo bússola. Viu que legal? Então o rumo a gente pegou. Aí, percebe aqui comigo. Você está vendo que, nesse exemplo, a rota até o norte verdadeiro, o rumo magnético e o rumo verdadeiro é a mesma coisa? Não é? Só que aqui ainda sobrou quem? Uma diferencinha, não foi? Não formou um ângulozinho aqui entre o norte magnético e o norte verdadeiro? Esse ângulozinho aqui que está faltando até aqui são iguais, ó. Não é a mesma coisa? Entre o norte verdadeiro e o norte magnético, não tem um ângulo que foi formado? Esse ângulo formado nós chamamos de declinação magnética. Declinação magnética. Então é por isso que quando você voa de uma região para outra, você vai ver muito isso em mapa. Por exemplo, você está numa cidade aqui, quer vir para outra cidade, e aqui passa uma linha assim, ó. Você vai ver isso no mapa. Sei lá, tá lá escrito assim, ó, 20 whisky. Quando passa essa linha lá na carta WA3190, qualquer carta, se esse 21, essa linha aqui, essas linhas tracejadas no mapa, nós chamamos de linhas isogônicas. O que são essas linhas isogônicas? São linhas de pontos de mesma declinação magnética. Aí vamos supor que daqui para cá, né, um exemplo, o seu rumo verdadeiro daria 45 graus. Um exemplo, rumo verdadeiro 45 graus. Só que você está passando em uma região onde a declinação magnética é de 20. Então você vai ver aqui que o seu rumo magnético, ou seja, aquele que você que você vai ter que seguir, vai dar 65 graus. Quando você vai somar ou vou diminuir, ou vai diminuir, daqui a pouco a gente vai estudar, tá? Quando é mais, quando é menos. Mas só para você entender, se você seguir pelo que você traçou na carta, você não vai chegar lá na região, você vai ter que, porque olhando pela bússola, traçado pela carta, a referência não. Tá? Mas se agora a gente vai chegar nesse negócio de cálculo. Eu quero que você lembre dessa isogônica que está aí na apostila. Isogônica é ponto de mesma declinação magnética. Aí quando essa declinação magnética e esses pontos de declinação magnética for zero, isso, aí nós chamamos essa linha de linha agônica. Não tem diferença de um lugar para o outro aqui, tá? Aí o norte magnético e o norte verdadeiro vai ser igual. Pode ser que seja. Beleza? Aí também formou-se aqui o que? Um ângulozinho entre o norte magnético e o norte bússola. Não tem a diferença? Essa diferença aqui nós chamamos de desvio bússola. Quando você for fazer cálculo, pode ser que apareça diferente do que eu vou falar aqui. Mas se te perguntar o desvio bússola, lembra que é um desviozinho aceito ali da bússola? Pode ser de no máximo 5 graus para oeste ou 5 graus para leste. Mais do que isso, você tem que mandar consertar essa bússola sua. Ou parar de pendurar o seu cordãozinho de ouro lá nela, porque isso aí dá problema, tá bom? Nunca faça isso, pessoal. Tem cara que chega lá, tá a bússola lá, o cara vai pendura um trem lá em cima dela. Cara, qualquer metal que tiver ali pode dar Então olha só, olha o tanto de definição que pode cair na sua prova. O que é rumo verdadeiro? É o ângulo formado entre a linha de rota e o norte verdadeiro. Então rumo é tudo entre rota e norte. Se for norte verdadeiro, rumo verdadeiro. Se for norte magnético, rumo magnético. Se for norte bússola, rumo bússola. Declinação magnética, um ângulo formado entre o norte verdadeiro e o norte magnético. Desvio bússola, um ângulo formado entre o norte magnético e o norte bússola. Só que pode ser aqui que no dia
você queria sair daqui e vir para cá, teve um vento. Então, o que acontece? Se tiver esse vento e você continuar nessa linha de rota sua tracejada aqui, o que vai acontecer? Você vai parar aqui assim, né? Não é? Esse que te tirou da sua rota, esse vento que te tirou da sua rota, forma um ângulo, não formou um ângulo aqui? Esse ângulo nós chamamos de deriva. Ou seja, deriva é aquele que te tira da rota. Você vai ver só um Dzinho assim. Né? Do Engenheiros da Havaí. Não, a deriva quer dizer o quê? O cara tá perdido. Tá lascado. Aí o que a gente faz? Para consertar isso aqui, você vai vir pra cá, ó. Não é isso? A mesma distância. Aí tá. Aquilo que te conserta nós chamamos de correção de deriva. Ou ângulo de correção de deriva. É a mesma coisa, tá? Pode aparecer ACD ou só CD na sua prova. Correção de deriva. Correção de deriva. Ah, tá, beleza. Mas o que é isso aqui? Para onde que ele está apontando? Isso aqui que você está apontando nós chamamos de quê? De isso aqui é o eixo longitudinal da sua aeronave. O ângulo que se forma entre o eixo longitudinal da sua aeronave e o norte em questão, imagina que era aqui, ó, esse exemplo que a gente fez. Imagina que tinha um vento aqui, né? Um vento aqui, e você pôs sua aeronave para cá. Não vai formar um ângulo aqui, ó? Esse ângulo formado entre o eixo longitudinal da sua aeronave, agora não é mais quem? A sua linha de rota, agora é o eixo longitudinal da sua aeronave. Formado com o norte verdadeiro, esse sim nós vamos chamar de proa verdadeira. O mesmo eixo longitudinal da sua aeronave aqui, ó, só que agora com o norte magnético, nós chamamos de proa magnética. E o eixo longitudinal da sua aeronave formado com o norte bússola, nós chamamos de proa bússola. Viu só? Rafael, qual que é a diferença de proa para rumo? Em definição, é só quando é rumo, é o ângulo que se forma com a rota. Quando é proa, é o ângulo que se forma com o eixo longitudinal da aeronave. O resto é tudo igual. Falei rota, a resposta vai ser rumo. Falei eixo longitudinal, a resposta vai ser proa. O resto não tem como ser errado. Porque a proa vai ser exatamente o que for o norte em questão. Beleza? Ó, aí, lembra que eu falei do negócio do cálculo ali? O que vai acontecer? Quero que vocês entendam aqui, ó. Pra gente fazer cálculo, eu poderia passar várias fórmulas aqui, mas eu não preciso de fazer essa fórmula. A gente tem um modo mais fácil de você já responder tudo de uma vez. Por quê? Olha só, você concorda? Assim, se eu fosse fazer uma fórmula aqui, ó, que o rumo verdadeiro, esse rumo aqui, ó, para mim achar ele, eu teria que somar, para mim achar esse rumo, a prova verdadeira e a correção de deriva. Só que essa correção de deriva ela pode ser para mais ou para menos. Então eu já tinha feito, dava uma fórmula aqui, ó, tá vendo? Prova mais correção de deriva, ou deriva se fosse para cá. Aqui rumo magnético, o rumo magnético é o pedaço da prova magnética, mais a da correção de deriva. Ah não, mas eu quero saber o rumo verdadeiro
quero saber o rumo magnético, eu teria que somar o rumo magnético mais a declinação. Então são várias fórmulas que a gente teria que fazer aqui. Só que é muito mais fácil se você vir aqui e fazer uma só. Rumo verdadeiro, escreve assim, rumo verdadeiro, rumo magnético, vou tentar explicar que você vai entender melhor. E o rumo de bússola. Você concorda que o rumo verdadeiro para o rumo magnético, eles são exatamente iguais se não tivesse ali entre eles quem a declinação magnética? Aqui, ó, o rumo verdadeiro e o rumo magnético, até aqui eles são iguais. O que tem entre eles aqui? A declinação magnética. E essa declinação magnética, ela pode ser tanto para oeste quanto para leste. Entre o rumo magnético, olha aqui, entre o rumo magnético e o rumo bússola, a diferença que tem entre eles não é só o desvio de bússola. Então pode ter aqui entre eles quem? Desvio e bússola. E pode assumir, pode ser para oeste ou pode ser para leste. Estamos juntos? Sim ou não? Entre o rumo, olha que louco, entre o rumo verdadeiro e a proa verdadeira, não temos aqui ó, um ângulo formado entre o rumo verdadeiro e a proa verdadeira. Não temos aqui a correção de deriva. Vamos localizar. Rumo aqui ó, a proa. A proa verdadeira e o rumo verdadeiro eles não são exatamente iguais se não tivesse aqui a correção de deriva, não é? Porque a proa e o rumo só vai ser diferente quando tiver o quê? Um vento. E esse vento tem que ser de través, porque se for um vento de proa ou um vento de cauda, não muda nada. Concorda? Aí, da mesma forma, entre a proa verdadeira e a proa magnética, elas são exatamente iguais se não existisse quem? A declinação magnética. Então você vem aqui com proa magnética. E a proa magnética, que é isso aqui tudo, diferente da proa bússola, são exatamente iguais se não tivesse quem? O desvio de bússola. Proa. E entre, agora pode ser qualquer um, entre a proa e o rumo, que é ao contrário, entre a proa e o rumo, aqui ó, ao invés da diferença ser correção de deriva, agora vai ser quem? Vai ser a deriva. Aí que você teria que mudar aqui para você entender. A diferença de qualquer um, vamos supor, a proa verdadeira com o rumo verdadeiro. Para igualar, teria que agora deriva. Deriva e correção de deriva, você pode só pensar na correção de deriva. Quer dizer o seguinte, você concorda que se a correção de deriva for mais 10, quer dizer que a deriva foi? Menos 10. É só uma referência. Sacou? Mas na sua prova pergunta. O ângulo formado entre rumo e proa é quem? Correção de deriva. Por isso que eu fiz isso. Ó. Você entender bastante isso aqui. Ó. Entre rumo e proa, correção de deriva. Agora, entre proa e rumo, deriva ao contrário. Tá a proa, tá o rumo. Né? Proa, isso aqui tudo é o rumo. Se for o que tira, né? O que tira, a gente chama de deriva. Se for o que conserta, nós chamamos de correção de deriva. É só para você ter uma referência. Vou até deixar esse valor aqui que a gente já vai fazer exemplos aqui. E olha, na minha concepção, quando eu explico, eu gosto de você sempre imaginar isso aqui, ó. A conta, presta atenção em mim, isso aqui é muito importante. A conta ela sempre vai da esquerda para direita, tanto embaixo quanto em cima, ó. Essa é a conta que você vai fazer. Lembrando que se for uísque, soma, se for eco, subtrai. Se for para oeste, só você lembrar, o uísque é algo bom, né? E eco é coisa ruim.
E quem assume isso que é só a declinação magnética ou desvio bússola. Deriva e correção. Deriva é número, mais ou menos. Mais 10 graus ou menos 10 graus, tá bom? Aí, aqui entra as situações, por exemplo, se eu falo assim, ó. Se o rumo verdadeiro, ó, vamos olhando aqui, o rumo verdadeiro for 90 graus, a declinação magnética for 10 graus, o uísque. Quanto que vai ser o meu rumo magnético? Quando eu faço essa seta assim, ó, é só para eu não ter que ficar fazendo isso aqui, ó. Rumo verdadeiro, aí seta, declinação magnética, seta, magnética, aí seta, seta. Entendeu o que eu tô falando? Quando eu faço a seta é como se fosse assim. Só que olha só, para que eu vá de um rumo para pro é só pelos cantos. Eu não passo por aqui. Tá vendo que é só por aqui? Vamos lá. Se o meu rumo verdadeiro é 90, a minha declinação magnética é 10, o uísque é bom. O uísque soma. Então quanto vai ser meu rumo magnético? Nesse caso? 100 graus. Não é isso? E se o meu desvio bússola for 5 graus eco? Então, quer dizer que o meu rumo bússola, ó, 100, chegou aqui, diminuiu, 95. vai para o rumo bússola, 95 graus. Se o exercício, o exercício me deu, né? Olha, o meu rumo verdadeiro era 90 graus. Quanto que vai ser minha proa verdadeira? Olha a seta. Não está descendo? Então 90 mais 10 aqui vai dar 100 graus. Chegou lá, não é? Esse não é o sentido? A proa magnética vai dar quanto? 110. 110. A proa bússola aqui vai dar quanto? 105. Olha só, se aqui está 105, eu chego aqui para subir, ó, a seta, tá vendo? Eu não perco 10. Quanto tem que ser lá? 95. Rafael, se não tivesse dado 95, Não tá vendo nada. tá errado. Então isso aqui serve para quê? Para você conferir se você está acertando a conta ou não. Ajuda demais você conferir se está certo ou está errado. O que pode acontecer? Olha só o que acontece quando o cara erra. Porque dessa forma aqui fica muito simples. Ficou simples demais, não é? Porque quais são duas formas que você pode errar essa questão? Isso aqui, ó. Olha que louco. Eu vou apagar esse aqui. Vou apagar esse. Vou apagar. Vamos entender. Pode ser sim. O que o cara faz? Ele deu lá os dados. A data que o rumo magnético é 100, a declinação magnética é 10, o uísque, o rumo bússola é 95, qual que é o rumo verdadeiro e o desvio bússola. Aí o cara vê assim, aqui é 100, aqui é 10, então aqui vai ser quanto? Porque o uísque é bom, só que o que você tem que lembrar aqui? Que o sentido da conta é sempre da esquerda para a direita. Você tem que imaginar o seguinte, aqui você tem um número, você somou com 10 que deu 100. Para voltar tem que diminuir. Ou então aqui é 90. Agora e se fosse eco aqui? Aí somamos, mas sempre dentro. Mas eu gosto de pensar sempre assim, ó, aqui tem um número que chegou aqui, diminuiu 10, que deu 100. Então aqui deveria ser 110. Beleza? Isso aqui sempre confunde aqui para lá, aqui é 100. Chegou aqui e lá foi para 95. Então quer dizer que aqui é 5. Beleza, né? Toma cuidado, viu? Que você tende a olhar, igual aqui, o cara tende a olhar aqui, ó. 95, 95, um 5 então aqui é 90. Tá errado. O número que chegou aqui, perdeu 5 e foi para 95. Então aqui é 100 graus. Tá bom? Outra coisa, cara, se tiver com alguma coisa, fala. Você viu o desenho aí agora, porque você está colocando muita coisa aí. Rumo verdadeiro é a mesma coisa que o eixo longitudinal? Rumo verdadeiro? Não, o rumo verdadeiro é o ângulo. É porque você passou a linha ali em cima, aí eu confundi. Mas eu entendi. Rumo verdadeiro é o ângulo.
É um ângulo formado entre a linha de rota e o norte verdadeiro. Não, Isso aqui foi só. você já passou tinha aí, eu acontecido, a fui gente foi confundido. fazer Foi. Só vai ser igual se não tiver Eixo vento, longitudinal é né? o eixo da aeronave mesmo. Olha só uma coisa aqui que o pessoal sempre erra. Porque todos esses nomes aí, todos eles vão trabalhar com ângulos. Né? Exceto a rota e o eixo longitudinal. Né? Porque rota é a linha que você traçou, que você quer seguir. E o eixo longitudinal da aeronave é onde você vai apontar o nariz Pra dela. poder chegar naquele aquela rota. Olha aqui. Imagina que aqui é 355 graus e aqui é 10 graus uísque. Quanto que vai dar seu rumo magnético? 5. 5. Por quê? 355 com 10, 365. Mas existe isso? Passou 360 e vai por 5 graus. E se aqui fosse 5 eco? 5 menos 5 a 0. 360. Vamos supor que aqui fosse 11, né? Só para você entender. 11. Aqui daria aqui é por 6, não é? 6 menos 5, então aqui seria quanto? 351. Isso é importantíssimo, você não errar na hora da prova. Botar um 365 lá. Aí você vai ter que procurar esse lugar no tá bom? Cara, esses exercícios, isso aqui você tem que estar sempre criando. Mesmo a maioria dos exercícios, você não vai precisar dessa tabela inteira. Às vezes você trabalha só, igual eu fiz aqui, tá vendo? Trabalha só com rumo. Você não vai usar a proa. Às vezes nem te dá correção e tal. Mas o que eu aconselho de fazer? Vai fazer exercício? Faz ele inteiro. Para você estar memorizando isso aqui na hora da prova. Tá? E a gente vai fazer bastante exercício em cima disso aqui. Lembrando que pode cair pontos de mesma declinação. São chamados de isogônicas. Ponto de declinação igual a 0. Chamado de agônica. Tá? Aí tem outras coisas, que são isoclínicas, pontos de mesma inclinação magnética. Não tem nada a ver com isso aqui agora, no momento. Tá? Tem outra coisa que eu queria dizer. Cai bastante de prova. Olha a pergunta que eu já vi. Isso aqui só para ficar massa. Fala assim: uma aeronave com um rumo verdadeiro, sei lá, rumo verdadeiro de 100 graus. Lembra disso? 100 graus. Cruza linhas isogônicas de 15 e 17 graus, respectivamente. Qual será o seu rumo magnético? O que ele está querendo dizer? Aqui você está saindo do lugar, sei lá, aqui o seu rumo verdadeiro, né? 100 graus. Beleza? Aí, nesse caminho aqui, ó, você cruzou uma linha de 15 e uma linha de 17. Então é como se você tivesse uma declinação de 15 e tivesse uma declinação de 17. Cara, aí você tem que lembrar, ficou bem nítido aqui, mas é só você lembrar o que? Tá no mesmo hemisfério, sei lá, se tiver no mesmo hemisfério, você vai somar e dividir por 2 aqui, não é a média? Então, quanto que vai dar o seu rumo magnético? Concorda que vai dar 116? Porque se você cruzar 15 e cruza 17, você vai usar qual? A média entre elas. Tá? Cruza 10 e a 20. Você usa 15. Esse sempre vai dar um número bem simples. É só você pegar a média e é o que vai dar. Tá? Então, tá aí as definições. Assim. Quem vai fazer esse exercício aí para nós? Pode começar a fazer. Então, para fazer os cálculos, não precisa de presença.